E aí, meus consagrados, TrioCast tá de volta. A gente ficou um tempinho sumido, mas estamos aí voltando e com um tema maravilhoso. Hoje é dia de falar de sexo, é isso mesmo, galera. Hoje vamos comentar aqui a terceira temporada de Sex Education. Estou aqui, claro, com eles, meus consagrados, Júlio Castro Fala, rapaziada! e o famigerado Luiz Felipe. Olá, pessoal, estamos de volta. Então, o Dudu já deu a palhinha, né? A gente vai falar de Sex Education, série da Netflix, que estreou a temporada nova agora, neste mês. Mas vamos falar um pouquinho sobre a série em geral, primeiramente, que ela estreou em janeiro de 2019, e ela tem uma história bem diferente, porque ela conta sobre o Otis, que é um adolescente inseguro. Ele não tem experiências sexuais ainda, só que graças à mãe dele, que é uma terapeuta nessa área sexual, e ele, sem perder a virgindade, começa a dar conselhos dentro ali da escola que ele estuda, juntamente com alguns amigos que ele faz, primeiramente a Maeve, que não é um amigo, eles têm ali uma tensão, um possível romance, e o Eric, que já é amigão dele. E aí, depois que ele começa a dar esses conselhos, ele percebe, junto com a Maeve, que ele pode conseguir dinheiro com isso. Então, eles começam como se fosse uma clínica sexual dentro da escola, e aí vai se desenrolando essa história, não é mesmo, Júlio? É exatamente isso aí, né? Eu acho que a primeira e a segunda temporada exploram bastante essa ideia, a primeira principalmente, né? Porque a mãe dele já é uma, digamos assim, uma sexóloga, ele já tem esse conhecimento de casa, só que ele tem aquela linguagem mais informal e que tem uma atração melhor entre os jovens. Então ele consegue entender melhor os problemas, já que ele vive isso na pele diariamente. Mas a terceira temporada, eu acho que o roteiro, ele falha muito em não aprofundar e, enfim, criar conexões profundas. Obviamente, vocês perceberam que logo no início ele já inicia o namoro com a Ruby. E do nada, o maluco decide terminar com ela e a mina some do roteiro. Simplesmente isso. A metade da série, eles ficam, desenvolvem uma conexão muito legal. O Otis já teve outros relacionamentos na série, novamente não profundos. A Maeve, novamente, já teve relacionamentos na série, nada profundos. Não tem essa preocupação em mostrar para o público algo mais interno e fica muito na crosta. Muito, muito, muito na crosta. É um casal que eu gostei demais. Eu só assisti a série por eles mesmo, porque ela também é Bom casal, muito bom legal. casal. Gostei muito também. Cara, eu gostei demais, mano. Super Enfim, nada a claro, ver, né? Essa é a isso, verdade. é exatamente isso. A ideia deles serem quase que Opostos, né? não tem nenhuma conexão magnética em questão visual, até porque ela mesmo fala que ele não faz o tipo dela. Nesse quesito, eu acho que ao longo da série, ela foi, obviamente, desenvolvendo sentimentos e ele não foi acompanhando. Pô, você fazer o cara voltar pra Maeve e no final da série acontecer aquilo, cara, não entra, não entra. Deixa o Outro final para o ponto, claro. final, Júlio, deixa o final para o final. Não, claro, não vou citar. Só Não mencionei. vou citar, já citei, mas não vou citar, Ah, não. já É, falei que não tem final. não vou me aprofundar. Não vou me aprofundar no final. Mas e outra, o Eric, né? Outro casal, muito gente boa com aquele outro rapaz. Adam. Um casal que realmente são opostos novamente. Eu acho que a série, ela também gosta de trazer opostos, justamente para mostrar. E agora dando um ponto mais no pé da realidade, mostrar que realmente não precisa disso no relacionamento. Eu acho muito legal, mas aí ele tem totalmente uma mudança de caráter. Um cara gentil, um cara que se preocupa, coloca os outros sempre na posição de melhor conforto, vai lá, trai o cara e simplesmente volta com atitudes babacas. Algo que o Eric não faria na primeira temporada, nunca demonstrou isso, como também sinais na segunda temporada. Ó, vamos lá, vamos lá. Eu concordo com você que a série faz bastante coisas que nós questionamos. Eu acho que é sobre isso mesmo, entendeu? Usando o clichê, tá tudo bem, é sobre isso. Mas é porque, tipo, cara, eu acho que é importante ela quebrar paradigmas. Eu gosto muito quando, logo no início, eles destroem o banheiro, que é onde, na primeira e segunda temporada, sempre foi o point, né? O O point lugar onde ele fazia as consultas, o lugar onde acontecia muita coisa. Eu acho aquilo genial,
porque é igual você pegar num Star Wars, assim, da vida, e destruir a Millennium Falcon, você destruir, tipo, Hogwarts sendo destruída, são coisas que são lugares que Simbólico, você... né, É também. muito simbólico você destruir isso e a série continuar e você depois passa até a esquecer, porque a vida é um pouco assim. As coisas a gente acha que são muito importantes, a gente não vai conseguir viver sem, e a gente depois, cara, some e a gente tá ok com isso. Eu acho que em relação aos relacionamentos, né, da Ruby e do Oates, é muito legal essa coisa dos opostos. Até o Oates e a Maeve, eles são opostos, mas eu acho que a série ela deixa legal isso, porque ela diz que os opostos podem dar certo juntos, mas talvez não tão opostos assim, porque um casal, isso já é, na minha opinião também, pode ser oposto, mas ele tem que ter, no mínimo, cara, algumas coisas em comum. A Maeve tem sentimentos ou ideias mais parecidas com Oates do que a Ruby tem com Oates. Até por isso foi dando muito mais certo, né? Apesar de a gente ver que também o Ruby e o Oates não deram tão certo, porque o Oates ainda estava gostando da Maeve, né? A gente entende isso e tal. Ele estava indo aos poucos, enquanto a Maeve estava em outra velocidade, né? Vou dar a palavra aqui ao meu querido Luiz Felipe. Eu acho que a gente já chegou com opinião, assim, com o pé na porta, mas é bom a gente dar um cenário geral, né, de como a temporada começou. Então, a escola que eles estudam tem uma nova diretora que é muito mais conservadora, que ela quer acabar com essa questão da conversa sobre sexo dentro da escola. É uma pessoa que já chega colocando tabus dentro do colégio. Então, ela determina logo no início que a derrubada daquele banheiro fora da escola, que era o point ali onde o Otis fazia as consultas, né? E aí, além disso, a gente está falando da Maeve e do Otis com a Ruby. É importante a gente deixar claro que o Otis, no final da segunda temporada, ele deixa uma mensagem para Maeve, ele liga para ela, se eu não me engano, e ela não atende, ele deixa uma mensagem, e aí uma pessoa que gosta da Maeve, que é o menino, que é cadeirante, que agora eu não vou lembrar o nome, ele vê que o Otis Acho que deixou é essa Isaac, não mensagem. é? É Isaac. qual? Isaac, não é? Isaac. Ele vê que o Otis está ligando, ele vê a mensagem e ele apaga. Então a Maeve, na cabeça dela, ela tem a sensação de que ele não a procurou. E isso deixa aí uma lacuna para essa terceira temporada. Então a gente começa com o Otis e a Ruby tendo ali um caso, né, que não é assumido primeiramente. A gente tem outra questão do Eric com o Adam, que o Adam revelou a sua sexualidade para o pai, e o pai meio que não aceitou muito bem, e o pai deixa de ser diretor, dando lugar para essa nova personagem que vem querendo impor novas regras, querendo impor um uniforme, né? Que parece muito mais aqueles colégios americanos, rebelde, um uniforme, sendo que lá na Inglaterra eles não usavam, nas primeiras temporadas eles não usavam. Então ela chega com um código de conduta muito impositivo, muito opressor dentro da escola. A gente já falou sobre a Ruby e o Otis, agora eu queria trazer uma outra personagem que eu achei que ela está tendo bastante desenvolvimento desde a segunda temporada. Ela deixou de ser só amiga da Maeve, que é a Amy, que na segunda temporada ela veio de um episódio muito difícil, de um abuso sexual dentro de um ônibus, enquanto ela carregava um bolo, se eu não me engano. E aqui a gente chega nessa temporada com ela totalmente introspectiva, com ela sofrendo as consequências desse abuso e andando com uma cabra. E aí eu achei isso bem simbólico, porque mostra o medo da personagem de estar sozinha. Aquela cabra, eu senti que era a proteção dela. E aí ela começa a ter consultas com a mãe do Otis. E eu acho isso bem bacana, porque abriu para a personagem um espaço dentro da série maior do que ela vinha tendo. O que vocês acham? Eu acho que esse ponto que você levantou, já deixa o Júlio falar, mostra como Sex Education tem uma coisa que é impressionante, que são os coadjuvantes. Como ela tem personagens como um todo muito bons. Você vê que, cara, a gente lembra de muitos deles. Só falando aqui, a gente falou de vários personagens diferentes que não são protagonistas, mas que eles têm as histórias deles paralelas. O ex-diretor da escola, que é o pai do Adam, o Michael, cara, a gente vai acompanhando ele, você passa até a sentir um pouco a dele e tudo mais. Você vê o Júlio sentir falta da Ruby. Porque os personagens são muito bons, eles aparecem e você quer sempre ver mais deles, do que eles estão fazendo, de quem que eles estão gostando, que isso é um puta mérito da série, assim. E eu concordo com você nessa questão da cabra. Fica bem claro que é o simbolismo que ela tem, né? E eu vou deixar o Júlio falar agora.
Também concordo com o que você disse, de que você tem uma certa dificuldade em observar quem é protagonista e quem é coadjuvante, porque as histórias são entrelaçadas e mesmo assim são muito interessantes. Por exemplo, voltando ao casal improvável que infelizmente, né, foi abandonado no roteiro. Eu achei muito legal a construção deles. Primeiro, já não parte já do início como foi com a Maeve, porque no decorrer daquela narrativa eles criam certos flashbacks que mostram onde eles ficavam, onde se conheceram, como é que foi a primeira ficada, como é que foi o primeiro beijo. Isso foi muito legal, cara, porque ela abre um leque de possibilidades só para eles. E do nada ser abandonado, eu acho que, enfim, não ficou legal, porque a série ela tem essa mania de criar arcos e destruí-los ao longo da própria narrativa dela, e, porra, isso é muito frustrante para quem assiste, de verdade. Eu não acho que, ao mesmo tempo, isso faz parte da vida do adolescente? Porque quantas pessoas você conhece que namoraram 1 mês, 2 meses e terminaram? Eu acho que isso é uma construção mais real da sociedade, principalmente dos adolescentes, sabe? Claro que faz parte, mas qual foi a última vez que tu viu um cara de 30 anos estudando no colégio igual aqueles? Também é outra coisa, tá ligado? É outra coisa. E assim, aquilo que mostra, eu acho que tem que ter um pé no mundo da realidade e outro pé no mundo fictício. Então, assim, se você tá no pé fictício, beleza, cria laços que o telespectador vai entender que sejam bons. Mas também não abandona eles, já que é fictício. Não abandona eles, porque, enfim... O que eu fico bolado é como foi, assim. Abrindo essa pauta aí do relacionamento deles, cara. Fico bolado do jeito que foi, porque, cara, tipo, sei lá, a Ruby me pareceu muito imatura. Porque, tipo, cara... Ela tinha que ter noção, olha só, quando você fala isso, tudo bem, eu entendo a dor dela. Ela queria. O Watts foi bem babaca na hora de falar legal. Tipo, pô, escrotão. Mas, cara. Mano, calma aí, tem que esclarecer isso aqui, né? Eu também passei direto nessa parte. Poxa, ela tem uma conexão tão profunda que ela fala o primeiro eu te amo. Ela, I love you, you're the best. E o cara responde, that's nice, good night. Vai se lascar, cara. Quem responde isso? That's nice, mano. Não, é um babaca. E a Ruby foi a primeira pessoa que o Otis teve relação, se eu não me engano. Então, tipo, ele já tem pelo menos uma ligação ali desde Mano, de certa maneira, segunda. Dá pra perceber que aquela relação deles em, sei lá, 3, 4 episódios foi muito mais profunda e aberta do que ele teve a temporada 1 e 2 com a Maeve. Tá não sei se profunda, mas mais química foi. Não, mas teve. A relação dele com ela tem mais química. Os atores mesmo, tipo, os dois juntos em cena. É divertido ver os dois juntos. E até, cara, quando você vai vendo as camadas da Ruby, tipo, onde ela mora, ela cuidando do pai, tipo, cara, você vai entendendo porque ela é babaquinha na escola, né? Porque ela é escrotinha. Isso é muito legal. Eu acho que não é mais profunda do que a relação do Otis com a Maeve. Só que a relação do Otis com a Maeve é muito mais difícil de acontecer por conta de uma série de questões que ela precisa, sabe? A Maeve, ela não tem base familiar, ela tem uma irmã que ela precisa, de alguma forma, suprir, porque a mãe dela tem questões com vícios. Então, e ela mora num lugar super difícil, por mais que a Ruby também tenha dificuldades, eu acho que a Maeve é uma pessoa muito mais sofrida e que tem muito menos abertura para ter uma relação com o Otis, mas eu não concordo que a relação do Otis com a Maeve é menos intensa do que com a Ruby. Eu acho que a Maeve ela só é mais fechada no mundo dela por conta das experiências. Também, se a gente for parar pra pensar, a gente nunca viu mesmo, tipo, eles num relacionamento, o Otis e a Maeve. Nunca aconteceu. E grande parte... É uma coisa quase vai rolar, mas não rola. Eu vou defender porque grande parte da situação do Otis com a Maeve, e principalmente dele ter ficado com a Ruby, não foi nem culpa da Maeve, foi culpa do Isaac, que apagou a mensagem. Para! Foi culpa mais ou menos, porque antes o Watch ia sendo babaca. Então, tipo, ficar culpando o cara. Dele. Não, beleza, ela gosta, mas o cara foi cuzão. E, tipo, a vida é assim. Não é, jogar toda a culpa no cara. Cara, porque assim, imagina se ele você... apagou uma mensagem, mas se a gente ficar no Mas era a mensagem da declaração dele. Beleza, cara, mas olha só, se ele não tivesse sido um escroto na festa,
Olha só, Sim. o meu pai tava revendo assim, ele tava vendo a segunda temporada que ele não tinha visto, que ele viu a terceira, tava vendo uma cena com ele, que no aniversário da Maeve, o Oates vai e dá um diário pra ela, e ele arranca todas as páginas do dia do aniversário dela, porque ela não gosta de comemorar aniversário. Cara, você vê nitidamente que ela ficou muito feliz, ela se emociona com o presente, ela olha pra ele com um ar de apaixonada, ela fala Oates, o Oates vira. Quando você vê que ela vai se declarar, ela vai, peida e vira e manda um tipo, nunca mais me dá presente. E meio puta, assim, você sente a dor dela, que ela queria se declarar, mas ela não se declara. Você vê, tem essa situação, depois ele na festa que tem lá na casa dele, que até quando ele perde a virgindade com a Ruby na segunda temporada, ele é escrotão com a Maeve, até que eles ficam brigados por causa disso, que ele é um babaca, e porra, aí depois, beleza, depois de todas as merdas terem acontecido, ele vai e faz a declaração. Aí o cara vai e apaga. Beleza, ele tem culpa, ele não é apagar. Mas, porra, é a merda toda que rolou até ali, cara. Não, sim. Só que eu acho que a principal questão não é nem ele ter apagado, mas ele ter apagado e ela não saber da existência por meses. Ela ficou meses achando que ele estava meio que ignorando ela. Meses, não É, sei, né? Não sei quanto tempo passou, mas ela ficou um sim. tempão. Ela ficou um tempão esperando um posicionamento dele que ele não deu, né? Eu acho que isso Ah, é mas mais calma aí. complicado. No início eu falei que essas relações não são profundas, realmente. A relação deles não são profundas, mas foi intensa. Acho que essa é a palavra melhor que eu poderia usar. A A do relação Ruby, da Ruby, que do você Ruby diz. É com intensa, sim. mais intensa. Com a Entende? Não, é Maeve, com o intenso. Odyssey é profunda pra caralho. O roteiro ele tem muita dificuldade de manter relações perenes, entende? Caralho, ele mandou um perenes, galera. Perenes! Tá, Bota aí no Porra, Luiz dicionário. Felipe começou com código de conduta, código de ética. Porra, olha aí só, o problema é o perene? eu acho Porra. que o que acontece na relação da Ruby com o Otis é legal porque você vê uma grande evolução da Ruby por estar com ele, porque ela abre mão de várias questões que são difíceis para ela, de várias questões que não são legais da personalidade dela, para ficar perto dele. Mas eu não vejo no Otis um crescimento junto igual ao da Ruby. Eu acho que ele não em nenhum momento esteve apaixonado por ela. Eu É, acho mas que também, cara, mas é porque eu acho. Olha só, ele tava apaixonado por outra, beleza. Ele tava tentando, ele não. Até foi legal a situação dele não mandar um eu te amo, porque ele não foi iludindo ela. Ele até falou, cara, ele até queria continuar, mas você sente pelo outro que ele continuaria tranquilo naquela relação. Mas para ele tava velocidades diferentes. Ele tava começando a tipo sentir alguma coisa a mais por ela. E aí talvez aquilo, se aquilo ele perdurasse a temporada inteira, talvez no final ele estaria até amando ela, sei lá, na próxima temporada já amando. Por causa disso, porque você esquecer outra pessoa, cada pessoa leva um tempo. Então, tipo, eu achei que quando eu tinha falado, né, vou até, que eu não terminei antes, da Ruby ter sido um pouco imatura, foi isso, de não ter entendido. Cara, se ela realmente gosta muito dele, eu entendo da questão dela, mas entender também esse lado dele, de que, tipo, cara, você queria o quê? Que ele tivesse dito eu te amo e ser mentira, né? E, tipo, ele ficar te iludindo, sabe? Não ele ter reagido daquela forma, mas, tipo, cara, você tem que também ver que cada um tem tempo, né? Tipo, ele tinha uma relação com outra pessoa antes, não deu certo, então ter essa paciência. Falando um pouco mais dessa questão que o Júlio levantou da Ruby sumir depois, né? A gente para de falar dela. Eu acho, cara, que eu entendo assim, quando você vê uma série policial ou uma série de medicina, por exemplo, você tem um personagem que é cardiologista, você tem um personagem que é, tipo, sei lá, tem um obstetra, você tem neurologista, tem vários cirurgiões ali. Beleza. Aí vão aparecer vários casos que tem que os dois trabalhar juntos. Tipo, um cara que tem um problema no coração que tá ligado à cabeça. Aí os dois têm que trabalhar juntos. Aí todo episódio vai ter um personagem que vai se conectar ao outro por meio de uma cirurgia. Aí, se esse personagem, que sei lá, é obstetra, é, ele, ele sai da série, somem os casos de obstetria, sabe? Tipo, que tem a necessidade dele. E eu acho que tá normal, tá tudo bem, porque a gente vai acompanhar ali os personagens protagonistas, os personagens da série, e quem tá junto com eles. Se a Ruby se afastou do Oates, e ele é o protagonista da série, e já tem vários outros personagens com histórias para ele se aprofundar, se eles forem ter que falar mais da Ruby separada do protagonista, não vai ter tempo, entendeu?
Ou você abandona, para de falar, tipo, sei lá, da Lily, aquela garota lá que gosta dos aliens, ou você para de falar dela, você para de falar do Adam, ou você para de falar do Eric. Você tem que escolher alguém, cara. Tem um tempo ali na série. O Jackson, cada personagem ali tem um tempo para aparecer. E se for ter mais um tempo para Ruby, aí eu acho que você teria que abandonar uma outra história. E eu acho que a Ruby, ela não era tão querida antes dessa temporada. Ela era uma personagem. Eu acho que ela teve um crescimento nessa temporada que ela pode vir para uma próxima com mais destaque. Ela era aquela nojenta, ninguém gostava dela. É, Ela era aquele grupinho, sei lá, é o grupinho babaca do ensino médio que, tipo assim, vai pra escola de carro e fica esnobando quem não usa Prada, quem não usa, sei lá, Dolce Gabbana, tá ligado? E ela, no início da terceira temporada, ainda é bem chatinha. Ela só melhora, assim, no terceiro, no quarto. Agora eu quero voltar rapidinho no ponto, rapidinho, pra gente não se alongar nisso. Do Eric e do Adam, que o Júlio falou que o Eric voltou com atitudes muito babacas. E eu não concordo. Eu não tô defendendo a traição dele, não. Mas realmente ele tá numa situação difícil, porque o Adam, ele, não sei qual é a palavra, ele conta para a família dele a opção sexual, e o Eric, ele já tá num patamar que ele tem isso já há muito tempo, e o Eric começou, o Adam começou agora. Então, para eles estarem no mesmo patamar, assim, é uma coisa que é muito mais para frente, e muito irreal. E aí, o Eric, ele se vê nesse espaço, assim, de que ele precisa de alguma forma se satisfazer, mas ele não consegue com o Ada. Então, eu acho que não foi uma coisa jogada. Eu acho que essa traição ela teve assim toda uma contextualização e sinceramente, eu achei que foi legal da parte dele ter contado e não escondido. Por mais que isso doa, principalmente no Adam, eu acho que seria babaca se ele mentisse sobre o que significou, se ele mentisse sobre o que ele fez. Eu acho que ter sido sincero foi a melhor das opções, mesmo que isso. Eu acho, e como eu concordo com você, Lipe, e eu acho que como o Júlio tinha falado, talvez na segunda temporada, ele não teria feito isso. Por quê? Porque o personagem está evoluindo, ele está mudando, você vê uma construção nele, você vê essas camadas, né, tipo, sendo criadas em coisas que a gente questiona. E por isso, a gente tem que questionar. É bom, né, ter coisas para questionar, assim. Essa questão dele é justamente isso. Ele tá, como ele fala, né, pro Adam, enquanto eu tô voando, cara, eu tô aprendendo a engatinhar. Eu acho que se ele, tipo, sei lá, gostasse muito do Adam, muito, ele ia abrir mão um pouco dessas coisas para meio que apresentando a ele e ajudando ele, de alguma forma, sei lá. Mas ele se sentiu melhor com essa decisão e pô, bom para ele. É triste porque a gente gostava do casal, pelo menos eu gostava deles dois juntos, eu fiquei muito triste quando eles terminaram. E até um pouco do jeito, acho que às vezes que o Eric fez, não sei, fiquei meio assim, falei, porra, ele precisava ter falado desse jeito, mas É aí que tá o problema, porque não vou me estender, não. Quero um minuto para falar sobre isso, para a gente fechar e ir para outro assunto. Mas o problema é que é muito volátil as coisas que acontecem entre eles. Eles são um dos poucos casais que falaram eu te amo, e a pessoa falou eu te amo e a outra respondeu eu te amo também. Foi um dos poucos. E assim, num período muito curto de tempo, entre a viagem que ele faz, conhece outra pessoa e volta, e logo após tenta retomar de onde parou, e depois volta atrás porque tem, de certa maneira, responsabilidade afetiva, ele vai e fala, não gosto mais, como se, tipo assim, fosse só um caso à parte, mas é importante lembrar que o Otis não falou eu te amo para Ruby porque eu não gostava, mas eles falaram eu te amo, então isso demonstra algo ali mais complexo, um emaranhado maior de relações entre eles. Então, por isso que eu falo que essa relação foi muito rápida para uma coisa que envolvia amor de verdade, tá ligado? eu acho que essa relação não vai acabar, ela não acabou. Eu acho que é uma coisa que ela pode voltar em outras temporadas, porque a relação deles está desde a primeira, porque eu não sei se vocês lembram, o Eric fazia bullying não, o Adam fazia bullying com o Eric na primeira temporada, e aí depois eles ficaram e tudo mais. E assim, Mas fica de olho, porque o roteiro indicou muito que ele vai ter uma relação com aquele outro rapaz, não o pode Rahim, como ter. é que é o nome dele? O Esqueci. Adam, Rahim, ele pode até É, ter relação com outro cara, só que eu acho que o Adam e o Eric a gente pode continuar vendo coisa deles, porque como eles são desde a primeira temporada, você vê uma relação deles e tal, é algo que super pode continuar acontecendo, né?
E agora vou levantar um ponto rapidinho, só que eu acho incrível, são os professores deles. Aquele cara que é o A baixinho. diretora. Não, o professor, cara. O professor que foram com eles para a França. Gente, que personagens incríveis. Eu morro de rir com Eles eles. são Aquele muito cara é engraçados. genial. Ele é genial. E eu acho também legal a história da mãe dele estando grávida mais para frente na idade. Eu acho isso que foi bem engraçado na temporada. A gente acabou assim com um choque, né? Porque pelo que parece o bebê não é de quem ela falou que era. Então isso vai ser uma coisa que vai ser bacana na próxima temporada. E a relação do Otis com a mãe, com a Jean, eu acho sempre interessante, porque eu acho que são visões etárias muito diferentes e que agrega, assim, é uma relação de pai e filho que é um pouco diferente, eu acho, da que a maioria da gente vive. Imagina, ter uma mãe É porque sexóloga. é mãe e filho. É por E isso. além de ela Não é pai e cuidar filho, não. sozinha, ela é sexóloga com uma pessoa que por muito tempo teve essa questão sexual bastante reprimida dentro dela. Então, acho que é uma relação que é interessante desde a primeira temporada. E aí a gente tem esse mistério pro final. E aí, eu acho que a gente pode chegar aqui no ponto. O que que vocês acham que vai acontecer na quarta temporada, que já está confirmada? Júlio. Olha, vamos lá, não vamos estender, mas eu acho que essa série, além de tocar pontos muito importantes, pautas muito relevantes, com certa leveza, ela também traz o público mais velho por conta desse casal, né? Por conta da mãe do Woods. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer, porque o roteiro ele vai lançando coisas. Porra, do nada, a gente descobre que ele não tá tão afim dela. Isso eu falo do padrasto do Otis. Pode ser possível que ele amadureça ainda mais, até porque ele já superou a ideia que ela beijou o ex-marido, e aquela relação de terapia entre eles, eu acho que funciona muito, né? Porque é basicamente uma terapeuta que já funciona com jovens, mas que também precisa, né, de ajuda, que é aquela ideia, né? Quem vai ajudar, quem ajuda. Eu acho que vão explorar esse casal novamente na quarta temporada, mas o desfecho não sejam eles juntos. Eu acho que essa relação da Jean Bilber é muito incrível, cara. Quando ela pega o papel e ela, meu Deus, cara, isso é genial. Isso é genial, essa cena que ela pega o papel de DNA, né? Eu acho que a gente vai até talvez possa conhecer quem é o verdadeiro pai. E vai ser engraçado pra caralho se o verdadeiro pai for o pai do Waltz também. É porque, né, tipo, cara, ela tá vinculada com ele Engraçado e até a morte. trágico, né? Então, é Engraçado e nesse trágico. sentido. É bem humor britânico, né? Aquele engraçado trágico. E é muito. E assim, quero ver como vai desenrolar essa relação. Eu acho que algo vai ser aprofundado. A gente vai ver, talvez, essa questão do Eric, dele talvez correndo atrás desse outro cara, ou não, ou ficando na Inglaterra mesmo e correndo atrás de outra pessoa, não necessariamente de outra pessoa, mas do que ele gosta, né? Tipo, de ir para os lugares que ele quer, que ele gosta. Tentar falar de todos os protagonistas. Já a Maeve e o Watson, eu não faço ideia do que pode acontecer. Falando do Jackson. O Jackson, eu acho que ele vai. Ele não acabou ainda a história dele com aquela outra que é não binária que eu esqueci. A história deles ainda não acabou, na minha opinião. A Amy também ficou bem aberto. Para mim, a história que mais se fechou bem foi a da Viv com o Eugênio, que o Eugênio chega e aí eles continuam tendo relação, e ele é um gatão. E o da Ola com a Lily. Mas eu acho que Sex Education, ela traz todas as características que uma série britânica tem de melhor. Ela consegue ser engraçada em alguns momentos, ela é bem séria. Todas as cenas de teatro, ou de peça, ou de produção artística dos personagens são incríveis. E eu acho que nessa quarta temporada a gente vai ver o Adam conseguindo chegar ali no mesmo patamar do Eric, nessa questão de descoberta e não querendo o Eric, e eu acho que esse vai ser o grande história da temporada, eles chegando a um patamar que eles conseguiriam estar juntos, mas o Adam não querendo estar com o Eric. Eu acho que a Maeve, ela vai ficar nos Estados Unidos por um tempo e vai precisar voltar por conta da irmã dela. Eu não acho que ela vai ficar lá por muito tempo e também não acho que ela vai voltar por causa do Otis. Eu acho que vai ter alguma situação familiar que ela vai precisar retornar, e eu acho que o bebê é do pai do Otis, e isso vai ser uma grande confusão, principalmente também por conta da aceitação da Ola em ter uma irmã. Imagina, ela foi tão relutante, e aí ela aceitou que ela teria uma irmã, apesar dela ter sido filha única por muito tempo, e aí quando você aceita, você descobre que depois não é. Isso eu acho que vai ser uma coisa que vai ser bastante explorada.
e a relação da Amy para abertura para novos relacionamentos, porque ela tá ali com o namorado dela nessa temporada, mas ela gosta dele como pessoa, mas ela não quer namorar com ele, né? Então isso eu acho que vai ser uma coisa que vai ser bastante explorada, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia dar uma nota, né, pra fechar. Eu vou começar aqui, vou dar minha nota 8.8 pra série. 8.8? Eu vou dar 9,1. 1 para o roteiro e 9 para Ruby. Caraca, Calma. vou dar uma nota pra série, 9 para essa temporada, 9,5, porque Sex Education é aquela série que é feita com personagens jovens, só que eu acho que ela só não é uma série comum, assim, de adolescentes. Ela é mais do que isso, e eu acho que isso é muito bacana. E essa terceira temporada foi a temporada mais adulta, e eu acho que isso é legal, porque tá conversando com o público que tá assistindo e crescendo. Vamos lá, vamos encerrar aqui. E foi muito bom falar de sexo com vocês hoje. E um abraço pra todo mundo aí. Até um dia. Beijão, galera. Até a próxima. Até a próxima, galera. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.